Vamos falar aqui sobre o significado de cada situação aqui, falando em quantidade de matéria. Se eu estiver falando de uma substância molecular, que nem a água, 1 mol dessa substância significa que eu tenho aproximadamente 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água. Agora veja que o significado muda se eu vou para os iônicos. 1 mol de NaCl, que é uma substância iônica, que é formada por íons cátions, sódio, e ânions, cloreto, eu devo entender que falar 1 mol de NaCl significa ter 6,02 vezes 10 elevado a 23 íons Na+, somados com 6,02 vezes 10 elevado a 23 íons cloreto. Chame de cloreto, não vamos chamar de íons cloro, hein? Porque quando é ânion, o nome muda. Agora, vamos a esse caso aqui. Se a pessoa fala 1 mol de CaCl2 são 6 vezes 10 elevado a 23 partículas de CaCl2. Se você falar isso, tem vários erros aí. Porque primeiro que você está achando que o cara é feito de partículas de CaCl2. Só que isso nem existe. Porque numa substância iônica existe um aglomerado de cátions e ânions, onde nesse caso cada cátion que tem 2 cargas positivas, para ele existirá 2 ânions com uma carga negativa cada um. No meio desse pacotão, que é o aglomerado iônico, teremos um amontoado de íons seguindo esta proporção, mas a ideia é completamente diferente das moléculas. Então, na química, basicamente, nós temos a realidade molecular e a realidade iônica. Quem não entender isso não vai entender química nunca. 1 mol de CaCl2, portanto, significa ter aproximadamente 6,02 vezes 10 elevado a 23 íons cálcio 2+, somados com 2 vezes 6,02 vezes 10 a 23. Então, 12,04 aproximadamente, 12,04 vezes 10 elevado a 23 íons cloreto. Portanto, a gente não pode sair por aí falando que 1 mol é o número 6 vezes 10 elevado a 23. Porque aí você vai se dar muito mal quando você for analisar uma substância iônica. E você também não pode sair por aí falando que 1 mol de uma substância iônica são 6 vezes 10 elevado a 23 partículas. Porque aí você não entendeu o significado de um iônico. E aí sabe-se lá o que você está falando quando você fala em partículas. Só lembrar você que qualquer parte pequena é partícula. Se eu pegar 1 ml de água, de 1 litro de água, é uma partícula daquele único. Então o termo partícula não é científico, tá? Falamos aqui em moléculas, íons, e podemos falar de átomos isolados no caso dos metais. Mas nós temos que ser claros, tá? E partícula não é claro.